Ah, tá. Depois da tua introdução, quando eu falar, depois você introduz, aí eu vou falar da cerveja que eu tô tomando e vou falar da água que você tá tomando. Tá bom, é sobre Vai isso. ser isso. Vida. A vida é assim. Às Exato. vezes tem dia de cerveja e tem dia de água. Sim, exato. Ou Eu de queria, chá. eu queria estar bebendo cerveja também, mas no vídeo a gente fala que é saúde. Mentira. isso. Só fala que eu não tô podendo beber. É isso. Pode, vizinha? Vou lá, hein? Tinha que ter uma claquete aqui, mas vamos lá. Hoje tem edição, né? Faz com a mão. Gravando. Pau. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Tudo bem, meus queridos? Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa aos Pairings, o podcast aqui da Cerveja Nortada. Meu nome é Vitor Hugo Meirelles, sou sommelier de cervejas e hoje, no nosso quarto episódio, nós vamos receber aqui uma pessoa que já está há 10 anos no mercado cervejeiro aí, meu conterrâneo, né? E agora está cá em Portugal, ou seja, do Rio de Janeiro, mas agora está cá em Portugal também trabalhando com cerveja e a gente vai falar um bocadinho de coisas bem interessantes para quem quer fazer cerveja em casa e outras coisas. Então, sem mais delongas, Brian Asfora. Eu mesmo. Muito obrigado pelo convite aí, Meirelles. Pô, tamo junto, Notada, obrigado. tamo Prazer, junto. cara. É isso, como o Vitor falou, já estou no mercado já tem 10 anos. Comecei como entusiasta, depois sommelier, cervejeiro caseiro e hoje em dia... Entusiasta, bebedor, né? Entusiasta. Eu sou um entusiasta. Tô bebendo, né? Eu sou bebendo pra caramba, exato, cerveja. Quer dizer, cerveja sempre bebi muito, né? A diferença era quais cervejas. Quais? Exato. Esse é o ponto. Exatamente. Obrigado, querido. Nada, pô. Foi um prazerzaço, maneiríssimo estar aqui contigo. Ou então, vou tomar, na verdade, uma Nortada, claro, acho que faz sentido, né? Weissbier, olha que interessante, é um estilo de cerveja que acho que dos estilos fora do Pilsen Lager tradicional, assim, de massa, talvez seja um dos estilos que o pessoal que está começando mais tem interesse de saber. É uma cerveja de trigo, por assim dizer. Weissbier significa cerveja branca em alemão. E ela também pode ser Weizenbier com Z, que significa cerveja de trigo em alemão. É uma cerveja que foi desenvolvida basicamente na região ali da Bavária, no sul da Alemanha. É uma cerveja de alta fermentação. Normalmente tem uma formação de espuma muito boa, até porque ela usa malte de trigo, além de malte de cevada. E o malte de trigo tem um pouquinho mais de proteína do que o malte de cevada e o que ajuda na formação da espuma. A Weizenbier, vocês podem ter Weizenbier com fermento e sem fermento. Então, o que a gente chama de Hefeweizenbier ou Hefeweizenbier é uma Weissbier com fermento, que normalmente é o que a gente mais encontra para tomar, né? As grandes marcas mais famosas, Paulaner, Franziskaner, Erdinger, para citar algumas. A Nortada faz uma Crystal Weizenbier, que é uma Weizenbier filtrada ou centrifugada, enfim, sem fermento. Então, ela tem as mesmas características de aromas que remetem a banana e cravo da Índia, ou cravinho, por conta da levedura, mas ela não tem aquela turbidez característica de uma Weiss que a gente está mais acostumado. Mas é basicamente só a questão da aparência, de uma maneira geral, tá? Então, fiquei até meio... E essa daqui é a mais tradicional de todas. Eu diria que, assim, mais antiga do que Weiss. É verdade. Do que Lambic, do que Entendi. tudo, né? Tá no mundo desde que o mundo é mundo. Levinha, o aroma. Sabe a nada. Um sommelier de água ia discordar agora dele. Com certeza. Existe sommelier de água. Existe mesmo. Tá? E faz sentido para alguns. Mas não, mentira. É importante a água também. Mas é isso. Eu, infelizmente, não tô podendo beber. Aí, por isso que hoje eu tô na água. Agora uma coisa, brindar cerveja com água é pecado? Acho que não, né? Se for, agora Se já for, era. já era. Não tem como. Até babei aqui. Ui, espetáculo. Também, achei incrível. Que bom. Super refrescante. No calor que tá, olha, eu bebi litros. Estamos gravando aqui nas portas do verão. Yeah. Engraçado que aqui no Porto, especificamente hoje, está um clima meio não tão veranesco assim, mas Mas tá abafado, né? tá abafado. Tá abafado. Tá aquele clima que é horrível. Tá que legal.
não tem sol e fica aquele calor de que parece que você tá... Exatamente. Úmido. Exatamente. Exato. E lembra muito o Rio de Janeiro, né? Lembra muito o Rio de Nessa Janeiro. parte, que parece que você tá numa sauna o tempo todo. Péssimo. Exatamente. Mas Inclusive, a gente pode fazer esse gancho aí do Rio de Janeiro. Sim. E falar rapidamente. Então, lá no Rio, você conta toda a trajetória rapidinho do Rio de Janeiro, cerveja, depois que você fez até chegar a Portugal rapidinho. Beleza. E a gente já entra na questão da cerveja caseira e como é que a gente consegue criar essa coisa maravilhosa, que é esse líquido espetacular, essa mágica dentro de casa. Sim, né? Como é que funciona isso? Fazer água virar cerveja, né? Fazer água virar cerveja, exatamente. Como é que é essa magia aí, né? Explica pra gente. Então, beleza. A minha trajetória, de uma forma bem resumida, né, foi em 2013. Como a gente estava falando aqui antes, eu sempre fui de beber cerveja, sempre fui botequeiro, né, como a gente fala. Sempre gostei de sentar e ficar ali bebendo cerveja, sempre foi mais a minha vibe. E foi ali em 2012, se não me falha a memória, que uma namorada minha na época me deu um kit. Não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim, da franquia que tinha do Mr. Beer. Claro. Pronto. Claro. Que era de São Paulo e tal, eles já tinham aberto algumas filiais ali no Rio. E pronto, na altura minha namorada ela era de São Paulo e ela trouxe pra mim de presente de aniversário um kitzinho da Mr. Beer, justamente porque eu ia no mercado e de vez em quando eu comprava, cara, uma Paulaner, uma Erdinger, uma HB, sabe? Aquela coisa bem dentro do padrão e tal e pronto. E aí foi aquele momento que todos nós passamos, né? Que a cabeça explode, quando você começa a provar os sabores realmente mais rebuscados, assim, acho que tinha uma Porter, tinha uma English IPA e tal, não sei o quê, então deu aquele momento que eu falei, caralho, isso daqui é cerveja também? Exato. Isso sempre acontece, né? Isso é cerveja. Exatamente. Você olha e fala assim, ué, isso aqui é muito diferente, né? E aí você começa e tal, e aí eu comecei a gente não tinha muita informação na época, né? Hoje em dia o Brasil já tem bem mais, mas se a gente for fazer um comparativo, é como se fosse talvez o que estava aqui em Portugal há uns 5 anos atrás, provavelmente. Você já tinha algumas poucas marcas, 6 anos atrás mais ou menos. Perfeito. Você já tinha algumas marcas. Né? A Nortada tem 6 anos. Então. A Nortada nem existia Exato. mais de 6 anos atrás. Exatamente. Então se a gente for tentar fazer um certo comparativo, era aquilo. Você tinha um certo acesso, que você conseguia até provar, mas não existiam grandes nomes ainda. Tinha, né? A Colorado e tal, mas não era aquele boom, era muito regional. Perfeito, né? Perfeito. E aí eu comecei a ir atrás, comecei a procurar. Aí eu usava muitos sites que tinham na época, aprendi muita merda, que é normal, o pessoal falava de informações. E aí depois você vai estudando, né? Vão passando os anos, você vai vendo e fala, puta, eu tava reproduzindo um negócio que não tinha nada a ver. Exato. E aí, enfim. E fiquei mais ou menos nessa quase um ano, deve ser uns 8 meses ali. E eu morava ali na Tijuca, então tinha o Shopping Tijuca, tinha um Mr. Beer. Perfeitamente. E eu falei, cara, eu vou lá. Vou lá porque eu na altura eu estava fazendo faculdade também, né, de comunicação. Sim. Não estava satisfeito. Tava aquela coisa, fazendo só por fazer, né, tava empurrando e tal. Pra dar o diploma pra mãe. E aí, cara, eu, enfim, fui e falei, vou ver qual é, tranquei a faculdade. E falei, vou trabalhar com essa porra e vou ver no que dá. E aí, enfim, me apaixonei, fiquei lá no quiosque, fui aprendendo do quiosque, eu fui para outros bares, e aí comecei a trabalhar em equipe e tudo mais. Em 2015, eu fiz o primeiro curso que teve no Rio, do Science of Beer. Perfeito. Que a casa onde eu trabalhava estava cedendo espaço para ter o curso, então tinha o direito de 2 funcionários. Exato, boa. Fazer Perfeito. o curso. Perfeito. E aí eu fiz o curso ali em 2015. Já tinha... Curso de Beer Sommelier. Beer Sommelier. Ok. Isso, é o curso de Beer Sommelier. Eu fiz o curso em 2014, um pouco... Eu fiquei nos Estados Unidos 1 ano e meio, mas eu não trabalhei com cerveja, então a gente pode pular essa parte. Tá bem. Tentei, mas o mercado lá era muito fechado, enfim. Lá eu só produzi minha primeira cerveja, que foi uma Weiss. Mas foi aquele estilo bem básico, foi com extrato. Ah, beleza. Ele é muito forte nos Estados Unidos, né? Exatamente. Foi muito só para, tipo,
brincar ali e tal. Só que antes de ir para os Estados Unidos eu tinha feito um curso de cerveja artesanal, de produção caseira, né? Que foi que eu bati a meta do quiosque. Do Mr. Beer. E eles tinham prometido que quem batesse a meta lá no Mr. Beer ia ganhar um curso que eles iam pagar em Petrópolis. Cara, que legal. E o Mr. Beer, só para o pessoal entender, era uma loja de cervejas. Não era uma loja de insumos. Exatamente, era de cerveja. Só cerveja? Só cerveja. Ok. Você tinha ali, era um quiosque, geralmente, acho que todos, né? Eram quiosques que ficavam em shoppings ou coisa do tipo, centro comercial aqui. E... Tipo uma ilha, né? Exato. Eu lembro quiosque que ficava ali e você tinha cerveja, a maioria era belga, né? Você tinha os clássicos belgas ali, que era o que estava fazendo sucesso no momento. Então você tinha Triple Carmelite, você tinha também a holandesa da Trap, enfim. Perfeito. Você tinha aquela todas essas clássicas. E aí pronto, quem batesse a meta do quiosque ia ganhar o curso. O cervejeiro caseiro. Exatamente, que era um diazinho só. Fui, fiz e tal, achei bacana, mas depois disso eu quis fazer de novo. Tá. Então quando eu voltei pro Brasil, voltei para trabalhar com cerveja. Tá. Fiz o Beer Sommelier. 2015. Exatamente. E um pouquinho depois ali, para 2016 mesmo, 2015, final de 2015 ou começo de 2016, não lembro direito agora, eu fiz outro curso de produção caseira. Só que dessa vez eu fui com a Confraria do Marquês. Claro, clássico. Que era o clássico, exatamente. Que era um grupo que foi um dos pioneiros, né? Sim. No centro, né? Exatamente. Do Rio de Janeiro. No centro do Rio, exatamente. Então eu fiz com eles. Eu era amigo do Thiago, né? Que era um dos sócios. E pra mim ali foi muito bom. Ali foi, tipo, de fato... Eu também, claro, já tinha mais bagagem, já entendia mais. Claro. Já tinha feito... A própria Fernanda, que era uma das coordenadoras, virou uma grande amiga minha, Fernandinha. Ela era uma das coordenadoras do Science, na época que eu fiz. Ela falava isso pra mim já. Ela falou assim, Brian, você, pra mim, é mais sommelier do que muitos outros sommeliers que vêm. Porque a gente trabalha já com aquilo, né? Você tá no meio ali, fazendo. O Gustavo Renha sempre fala assim, melhor escola possível de sommelieria é em servir. Exato. É servir, não tem jeito. Exatamente. Porque o pessoal fica achando... verdade. É um pouco igual com o negócio de cozinha, né? A galera fica querendo fazer curso de chefe e tudo mais, ela acha que vai para uma cozinha e vai mandar. Mas só deixando claro, não invalida a formação teórica que você tem no curso sommelier. Eu estou dizendo na questão realmente, principalmente de entender o cliente. Isso é super importante. Porque, tipo assim, exatamente, não é invalidando nada, muito pelo contrário, é super importante a teoria, tudo, claro. Porra. O curso sommelier, cara, é uma coisa que, tipo, dá um download, principalmente sensorial, cara. Porque um download, acho que só um parênteses, um download teórico, tem bastante coisa hoje, mas o sensorial que você tem no curso sommelier, que você prova, vai lá, 80, 90 rótulos diferentes, e é um curso que não dá para você substituir, sabe? Essa riqueza sensorial de você dar um 360 em todas as escolas cervejeiras no curso. E, pô, isso é fundamental, realmente. Sim. Mas, enfim, e a Fernandinha falava isso porque a teoria é muito importante, mas a prática principalmente, né? E as pessoas entenderem que você ser um sommelier, você não tá ali pra, tipo, nunca mais eu vou lavar um copo. Não, cara, você vai lavar copo, tu vai lavar chão do bar se precisar. Sim, sim. A pessoa, tipo, você entender que, tipo assim, ela tem que ter todo o serviço, sabe, daquilo ali. É porque o nome é bonito. Exato. Que vai ser só glamour, né? É que acaba que fica muito aquela visão estereotipada, né? Que você tem ali a pessoa que faz o serviço de mesa, o sommelier, que é intocável, que ele só vem... te fala aquilo tudo e vai embora. Eu acho um pouco... Mas isso é totalmente meu, né? Eu, Brian. Eu acho que não é bem assim. Eu acho a sommelieria importante, tem esse lado bonito da explicação, de conduzir uma degustação. Perfeito. De você ajudar a pessoa a acessar os sabores e aromas e tal, e contar a história. Mas tem toda a outra parte também do próprio serviço, sim, de você estar num dia a dia, né? Totalmente, cara. Uma coisa corriqueira, num bar, alguma coisa que seja, né? Servir uma cerveja no copo limpo, por exemplo. Sim, claro. Isso é tão importante quanto falar corretamente o estilo Weissbier, por exemplo. E até você, tipo assim, você abordar o cliente, pô. Perfeito. Não é só a questão do serviço, mas você também abordar o cliente, você fazer ele ficar confortável, você fazer ele, sabe? É todo o trabalho ali. Tanto que, claro, eu acho que um sommelier tem que sim
ganhar mais do que um garçom regular, porque ele vai trazer muito mais conhecimento ali naquele momento, mas ele não é superior por conta disso. Ele não vai deixar de fazer um serviço de mesa porque, não, eu sou sommelier da casa e tal. Concordo. Mas, enfim. E aí, pronto. Depois disso, eu fiz o curso do Marquês. Perfeito. E aí Isso foi... Em 2015 ainda? Final de 2015 ali para 2016. Ok. E aí foi quando eu comecei a fazer mais cerveja, né, em casa, de fato. Porque eu tinha feito só uma, como eu falei, a Weiss. Lá nos Estados Unidos. Isso. Aí depois depois do Marquês, você começou a fazer cerveja na tua casa no Rio de Janeiro. Exato. Na Tijuca. Ok. E aí depois eu venho pra cá em 2019. Ok. Como eu, antes da pandemia. Exatamente. Cheguei ali em maio de 2019. Boa. Então, assim, com essa questão, você começou provando cerveja, aí ficou encantado. Aí falou, vou trabalhar com isso. Aí começou a trabalhar. Aí começou a ter também, ao mesmo tempo, você teve a vontade também de aprender a fazer. Não só aprender a cultura, que a parte de sommelieria é muito isso, é a cultura, a gastronomia, enfim, os estilos, etc. Mas você queria saber qual malte utilizar para fazer qual estilo, ou lúpulo, qual a diferença de um lúpulo para o outro, tal, mais a fundo na produção. Então você foi juntando isso e aí, normalmente você acha que é isso. A pessoa normalmente prova primeiro e tal, e depois ela pode querer fazer a própria cerveja em casa, porque, é minha cerveja e tal, etc. Qual é a dica que você dá, assim, alguém tá vendo agora aqui, quer começar a fazer cerveja, equipamentos principais, assim... Eu sei que aqui em Portugal tem uma realidade diferente do Brasil, pelo menos na minha época também, porque as coisas mudaram bastante. Mas, assim, o básico para se fazer cerveja em casa. Você pode fazer no apartamento, precisa de um quintal gigante, só para a pessoa ter ideia de dimensionamento, claro, vai depender do volume, né? Mas exato. Como é que foi a tua... Então, tipo assim, eu quando comecei, eu fiz bem o clássico, que eu não recomendo muito. Eu falo para as pessoas assim, hoje em dia, principalmente, você tem muito mais acesso. Claro, o Brasil, você tem uma realidade diferente daqui, mas eu recomendo junta dinheiro e compra uma elétrica. Ok. A panelinha, tipo uma Grandfather da vida. Tá. E coisa do gênero, porque, cara, é uma mão na roda absurda. Assim. Você tem hoje... Eu tenho hoje uma que eu comprei, mas é uma marca alemã, não vou saber pronunciar o nome. Tá bem. Mas é na mesma vibe, tá ligado? Sei. Só para o pessoal entender. A gente está falando do processo cervejeiro quente. Isso, Né? A gente está falando de braçagem, fervura, da clarificação e fervura. A gente está falando desse processo. Exatamente. Mas, tipo assim, com o meu primeiro equipamento, né, do processo quente, eu tinha aqueles fogareiros, né, aquelas bocas. Exato, com gás. Com gás. Fogareiro. Olha o trabalho, você tem que ter Eu tinha uma panela de 50. Eu tinha uma panela menor primeiro, de 30, e depois eu comprei uma de 50. Claro. É porque 30 é pouco, né, gente? Depois você começa a entender que 30 não é muito. É muito pra fazer, mas pra beber não é. E aí, cara, você... Jesus, 30 litros é tranquilo. Não, depende, eu ia falar do decorrer do mês, mas depende também. Nos churrascos, acho que... No churrasco já vai 30. Dependendo do desempenho de todo mundo que estiver naquele churrasco. Da empolgação, né? Exatamente. Boa. Mas eu tinha os fogareiros, né? Tinham 2 bocas. E aí as panelas, são 3 panelas, correto? É isso, 3 panelas. Você vai ter a da mostura, você vai ter uma outra para água, né? Da clarificação e lavagem dos grãos. Exatamente. E a outra que vai ser a da fervura. Fervura, perfeito. É o tribloco que a gente fala, que é um método mais classicão, né? Exatamente. Se você for fazer nesse método, que eu não recomendo, faça por gravidade. O cara fala e eu não recomendo. Não, nesse método. Gravidade ou bomba, né? Ou bomba, sim. Bomba cara, não gasta bomba de plástico não, que eu já derreti uma bomba já. Isso é importante. Já derreti bomba passando mostra a 78 graus no mash out, mas vai lá. Caralho. Imagina, no meio da parada. É horrível. Mas é sempre assim, né, cara? Eu vou te falar uma parada. Se você estiver fazendo uma abraçagem pela primeira vez ou com um equipamento novo,
mesmo que você já tenha muita experiência, você mudou o equipamento, a primeira vez vai dar merda. Vai dar merda, esquece. Não acha que não vai dar algum problema. Alguma coisinha, Alguma normal. coisa vai dar problema, Tu cara. tá- Sempre assim, não dá. Mesmo que você, ou quando você não tem experiência, pelo básico, pelo normal, né? Lógico, você não tem experiência. Mas mesmo quando tu tem, cara, quando tu muda o equipamento, sempre dá alguma cagada. Porque você não tá acostumado, às vezes você tá muito viciado numa coisa que... Aí você não presta atenção em coisa boba, sacou? Tipo isso, da bomba. É. Você nem se liga, tu fala, vou botar aqui uma bomba, vai facilitar a minha vida e tal, não sei o quê, quando tu vê, queima uma bomba. Acontece, cara, acontece mais do que deveria. Mas enfim, Então tu sai eu falaria da gravidade. da gravidade, ok. Porque fica mais fácil, principalmente se for fazer 50 litros, você não tem que ficar girando panela e tal, não sei o quê. Ou bomba, que você, enfim... Pra transferir, já é né, lógico, né? Fazer as transferências do mosto, né, da abraçagem, acabou a Isso. abraçagem, né? Ou seja, você transformou todo o amido em açúcares menores, Exato. transforma pega esse mosto, joga para outra clarificação, que vai ter um fundo falso para separar o grão, né? Sim. E depois você vai jogar esse mosto só para fervura, para ferver Exatamente. e colocar o lúpulo. Só o líquido ali, exatamente. Aí você deixa fervendo. Fervura é a parte mais fácil, né? Você larga ali 1 hora e Vai pronto. Exato, vai beber. Vai beber um pouco. Você deixa só o alarme ali pros horários do lúpulo que você quer colocar, né? Exatamente. E agora a parte mais chata, meu irmão, é a mostura. É a clarificação também, mas a mostura é um saco. Porque a mostura com fogo, você tem que ficar o tempo todo, desliga o fogo, mexendo. Tem que mexer o tempo todo, você tem que mexer o tempo inteiro. Meu irmão. Sim. Não pode parar, você tá ali, mexe, aí vai. Fica olhando o termômetro, é um inferno. Se queima toda hora, porque você encosta na panela, vai pegar o negócio. É uma cagada. Mas, e você vai bebendo, porque, cara, a primeira vez que você vai fazer, você todo fica cheio de nóia, Manda cheio de real, toque. né? Mas depois, cara, assim, na terceira, na quarta, já tá, tipo, tá todo mundo bebendo. Já tá fazendo, eu já fiz braçagem que o pessoal tava bêbado no meio já. Aí é foda. Meus primos, eu vou fazer com meus primos, às vezes vocês vão ver, você sabe o que eu tô falando. Eu tava fazendo abraçagem, Sim. tipo de uma English, uma SB, uma Eu Extra fiz uma Special SB Bitter. também. Aí eu fazendo a abraçagem, aí do nada, no meio assim, aí meu primo tava bebendo uma Heineken. Aí vem assim, da abraçagem, aí joga assim um pouquinho de Heineken. Porra, o que tu tá fazendo, cara? Não, só pra dar uma temperadinha. Mas temperar cerveja, quando entendi, é churrasco, né? Carne. Exato. Não, só tá... Porra, cara. Cara, é maravilhoso, cara. Fazer cerveja é muito bom, né? Façam cerveja. Assim, é muito bom, de É fato. divertido. É divertido, mas assim, é isso. Tipo, quando você quer... Eu, particularmente, recomendo O Grandfather, né? Exato. O equipamento automatizado, porque, cara, te facilita muito. Você pode beber com mais tranquilidade, pode rir e tal. E principalmente agora falando da parte mais séria da coisa, te facilita muito para você testar as receitas. Perfeito. Porque, cara, tipo, tem uma hora que começa a ficar pesado. Você tá ali toda hora tendo que fazer, porque você vai querer reproduzir, porque aí você não tá querendo uma cerveja nova. Você tá querendo corrigir alguma coisa. Perfeito. Legal. Ou seja, já fez uma cerveja e você quer fazer de novo aquela mesma receita. Exato. E aí, o que você está querendo dizer, eu acho que é interessante, que é no equipamento onde tem muito mais processos manuais, a tua margem de erro e a tua dificuldade de repetibilidade de lotes aumenta muito, Sim. né? E não só isso, como o fato de ser cansativo também. Sim, Tipo, exato. mas isso tudo mesmo. Tipo assim, você cria mais variável Exato. pra dar merda, né? Porque, Exato. tipo assim, você tá ali, é muito manual. Exato. Então você, tipo, pode perder esse negócio de desliga o fogo, liga o fogo. Exato. Enfim, você distraiu e aí você ficou ali um negócio que você queria fazer a mostura em, sei lá, 68, porque você queria as duas enzimas, né? E aí você se distrai, não sei o que, parará, quando tu vai ver, o bagulho ficou ali não sei quanto tempo em 63. Exatamente. Entendeu? Então você tá fazendo só a enzima básica ali, você não tá fazendo o açúcar complexo, você tá fazendo só os fermentescíveis, né? Exato. Exato. Você tá fazendo ali só os açúcares complexos, os simples. E enfim, tem essas questões todas. E realmente, mesmo que você fale, não, vou prestar atenção, vou fazer, cara, vai ser maçante. Vai ser maçante por toda a questão do manual e essa coisa de você ter que ficar ligado o tempo todo e tal. Um equipamento hoje em dia que tem essa, e hoje em dia tem muito mais do que tinha naquela época. Com certeza. Você tem mais acesso, até no Brasil, de novo, eu não sei como é que tá os valores lá. Aqui em Portugal eu sei que é fácil. Eu até não uso, por exemplo, da mesma marca, que é a minha panela, eu comprei os fermentadores também, que é esse aqui, pô.
Sim. Só que baixinho, de 30. Pequenininho, Exato. mas cilindro cônico também. Exato, exatamente. Mas é de plástico ou de aço inox? Ele é de inox, ele vai ter o termômetro de temperatura ali no meio. Você tira, faz a purga embaixo também, igualzinho, cara. É esse aqui versão pequena. Perfeito. Então, tipo assim, eu recomendo também mais do que balde. Balde também tipo, você faz tal, mas também tem uma hora que é pra dar cagada, entendeu? Então, tipo assim, o que eu recomendo pra qualquer pessoa que queira fazer agora é, junta um pouquinho mais de dinheiro e compra os equipamentos mais próximos, vamos dizer assim, entre aspas, de uma mini fábrica, uma nano fábrica, né? Tipo assim, tudo que você puder automatizar e facilitar a sua vida, faça. É a minha recomendação. É legal, se você quiser a experiência de você fazer aquela coisa mais roots, tudo mais, compra também, faz. Mas, cara, deixa pra fazer, tipo, cerveja pra churrasco. Sim, mas aí, Brian, é que tá uma parada que é o próximo o gancho pra próxima questão aqui do podcast, que é: qual é o teu objetivo em fazer cerveja em casa? Sabe qual é? Porque a pessoa que quer fazer pra sempre, for fun, porque ela tem a profissão dela, não quer hobby mesmo e tal. Pô, se ela quiser se ferrar 9 horas fazendo uma abraçagem, vai com Deus e beleza, e até quer brincar e tal. Agora, você já também está falando nisso porque você já pensou, e de fato vamos entrar nesse assunto, que é, beleza, sei fazer cerveja em casa, já fiz uma receita 2, 3, 4, 5 vezes, já sei como é que ela funciona. Pô, e se eu transformar essa receita num produto e começar a vender e ganhar dinheiro, né? E aí fazer uma marca e tudo mais. Então esse é o pulo para eu te perguntar como é que foi essa transição, porque você tem a Rúnica, que é essa marca que está aí no teu peito aí, né? Exatamente. Que é você próprio no multiverso viking. Né? Exatamente. E aí me conta um pouquinho desse... Beleza, já sei fazer cerveja em casa, mas agora eu sei fazer tanto cerveja em casa, eu tô com um equipamento tão maneiro que eu tô fazendo uma cerveja tão legalzinha. Como é que eu faço a cerveja mesmo pro público e tudo mais? Como é que foi essa brincadeira aí? Tipo, eu tinha já esse sonho, né, de, como o Meirelles falou muito bem, de migrar para algo mais sério, né? Então, como ele, só reforçando, como ele falou, se o seu objetivo é realmente for fun e tal, pô, maneiríssimo, cara, até falo 20, para no forno, se quiser, que eu fiz assim também já uma vez. Né? No fogão? Fogãozinho mesmo. Sei. No forno não, né? Não é dentro, no fogão, no forno não. Desculpa. Bate lá, vai virar um bolo. Exato. No fogão e tal, mas tipo assim, se você quer realmente fazer como eu, e aí eu recomendo você já pensar em facilitar a tua vida. E cara, pra mim, como sempre foi um objetivo, foi muito gratificante quando eu cheguei no ponto de tipo, ter segurança, né? Eu fiquei muito tempo inseguro, é síndrome de impostor, né? Se você achar que não é a hora, que não vai conseguir e tal. Tá pronto. Exato. E foi muito interessante, porque no momento que eu idealizei que eu ia fazer a Rúnica, né? Que eu ia fazer minha marca e tudo mais, e eu já tinha feito algumas cervejas, né, como é óbvio, em casa, eu sentei e falei, cara, vou fazer uma cerveja agora para ser a primeira da Rúnica. Tá. Né? Porque todas as outras que eu fazia eram testes, era para entender e fazer e tudo mais. Só que é engraçado você ver como é que entra essa questão da prática e da teoria junto, como realmente a gente se sabota e às vezes você sabe o que está fazendo já há muito tempo. A Session que eu criei, a Session Red, né? Ela foi um tiro só. Mas em casa? Em casa, claro. Ok. Não na produção, assim. Mas eu não precisei mexer em nada. Tipo assim, eu já estava tão seguro do que eu queria fazer, mas é claro, eu já tinha, né? Isso foi eu fiz ela em 2021, ou seja... 2021? Em casa? Aqui em Portugal mesmo? Ok. Eu fiz em casa e um pouco depois que eu fiz a versão dela em larga escala. Aqui, inclusive. Caraca! Eu pensei que você tinha feito no Brasil e tal. Não, fiz várias, mas essa receita Essa receita não. Caraca! Espetacular, cara. Maneiro. Mas assim, maneiro. porque tipo...
E aí entra essa questão, né? Tipo assim, você tá ali, você tá fazendo, você já convive com aquilo. E aí você não tem só a parte da teoria, você tem a parte da prática também. E então quando eu fui sentar para fazer a session, eu já fui, tipo, muito certo nas coisas que eu queria. Né? Então nos lúpulos, nos maltes, na levedura, tudo. E o resultado saiu exatamente como eu queria. Mudei uma coisa ou outra, né? Tipo, aqui eu fiz um dry hop, agora eu fiz a produção nova, usei outro lúpulo e tal. Mas são coisas que eu mexo já na produção, mas eu sei que não tem perigo. Né? Tipo assim, não é uma parada... Sim. Se eu Vai quiser descaracterizar. Exato. Se eu for mexer muito a fundo, como é óbvio, eu vou fazer em casa e vou mudar o que eu quero mudar ali. Agora, umas coisinhas pequenas e tal, eu já faço alteração direto na fábrica. Mas e é isso que é legal, da segurança de você saber o que você está fazendo, tipo, te permitir. Claro, eu continuo não recomendando, e eu não faria, pegar uma produção e simplesmente mandar fazer, a não ser que eu tivesse o meu espaço, eu tivesse um brew pub, alguma coisa do tipo, eu quisesse fazer uma brincadeira de 200 sim. litros. Que você já tem como escoar automaticamente. Exatamente. Porque Beleza. Tem algumas certas coisas que a gente sabe que não vai ficar ruim. Você pode não chegar, às vezes, no resultado que você quer, ou chegar num resultado muito melhor do que você quer, mas ruim, você sabe como vai ficar. É igual a questão da sommelieria também. Tem certas combinações que você sabe que podem te trazer muito mais surpresa, outras que podem decepcionar um pouquinho mais, mas, tipo assim, tem umas combinações que você sabe que ruim não vai ficar. São os staples, os clássicos de Exato. harmonização, por exemplo, que a gente sempre sabe que vai funcionar. Não vai ser um mind blow, mas Exato. que funciona de boa. Exatamente. Então, tipo assim, e aí quando eu fiz a session, né, foi direto. Porra, legal, cara. Só pra deixar claro, quem tá falando é a TIR, Isso, né? a TIR. Que é uma Session Red IPA, ou Session Red IPA. Então, Session é uma cerveja que tem até 5% de teor alcoólico, então é uma cerveja com menos álcool. Inclusive é uma tendência que eu estou vendo aí no mercado já há algum tempo e cada vez mais se intensificando, cervejas com menos álcool e com menos calorias e coisas nesse sentido. Então é interessante. Red, porque ela usa aqueles lúpulos mais caramelizados e tal, Exato. daquela coloração bem vermelhona que a gente está acostumado num estilo super clássico, que é o Irish Red Ale, que depois foi inspiração para Red IPA e depois a Session buscando o álcool para baixo. E normalmente esse IPA aí você deve usar lúpulos americanos, não lúpulos ingleses, né, provavelmente. E essa é a cara da cerveja, né? Exatamente. Tipo assim, lembrando que a Session, uma Red IPA, né, ou uma Session Red IPA e tudo mais, o bom é que os maltes caramelos eles nunca se sobressaiam demais. Ele pode até aparecer, né, tipo assim, mas o foco é o lúpulo, é o amargor, tudo. O melhor é quanto menos ele aparecer, melhor, mas não tem problema também nenhum ter um pouquinho do toffee, às vezes o toffee até ajuda, né, a casar ali o amargor do toffee com do lúpulo e tal. Perfeito. Ajuda também na drinkability, isso é importante também do Session, o teor alcoólico mais baixo, como o Vitor comentou. A minha tem 4,5. Perfeito. Né? Perfeito. E só que, tipo assim, uma coisa que eu gosto na TIR, né, quando eu fiz pensando nisso, é que eu queria que ela tivesse uma secura bem forte da boca, né? Ok. Por isso que eu usei o Columbus, que ele ajuda bastante, ele dá um resinoso, mas ele seca bem a língua. Ok. E ao mesmo tempo, tipo assim, ela não fica... Ela sempre puxa o segundo gole, sabe? E ela não fica enjoativa, porque ela vem com amargo, ela tem um kick alto, são 60 de IBU. Caramba. Mas assim, ele traz aquilo ali que o Hophead está querendo, né? De ter o amargo ali presente. Sim. E tal, mas ele não é persistente. Perfeito. Ele demora, cara, tipo assim, no máximo vai ficar o amargo tipo de 1 minuto na sua boca, é menos até, né? A última vez que eu contei, uns 30 segundos mais ou menos, Perfeito. Fazendo uma média. Perfeito. E aí ele some, e a boca vai ficando seca. E cara, isso pra mim é o ideal de uma session, porque eu quero que a pessoa beba. É pra ela estar ali o tempo todo. E isso ajuda, porque a pessoa tá conversando numa mesa de bar,
Perfeito. Isso foi as coisas. E aí entra essa questão de você ter esse conhecimento Ó, tudo está ligado, Brian. Exatamente. Você já trabalhou no serviço, já sabe qual era a dinâmica. Então, Exato. para fazer uma cerveja, você pensou nessa dinâmica. Exato, é isso que eu falo, entendeu? Tipo assim, é isso que eu quero dizer. Tipo, Espetacular. quando você consegue trazer tudo de uma vez só, é o melhor. E aí é isso, a pessoa tá ali, tá conversando, tá no boteco, tá não sei o que, cara, a boca vai secando naturalmente, você tá falando. E uma cerveja que ajuda aquilo, só que sem ser tão agressiva, porque ela... Quando a boca tá limpa, é igual pimenta, né? Quando a boca tá limpa, você sente mais. Eu falo pra quem gosta de pimenta. Quem não gosta, quanto mais come, mais arde, né? Mas quando você já gosta, você sente a primeira ali e depois vai abrindo o seu paladar e a pimenta vai ficando ali, mas ela não incomoda. E o lúpulo é a mesma coisa. O lúpulo, se você souber usar um lúpulo que apareça, mas que não incomode. Perfeito. Então ele fica ali e a boca vai ficando seca e a pessoa vai pum, quando vê, acabou. Cara, eu falo assim, né, tipo, e eu mesmo já tive a minha própria experiência, tipo, tava fazendo o lançamento dela, eu bebia sem ver, tipo assim, eu terminava o copo, eu falei, cara, eu já terminei a cerveja, cara. E aí eu pedia outra, e era essa sensação que eu queria, entendeu? E foi engraçado quando eu me peguei caindo na minha própria... Armadilha seria uma palavra muito forte, né? Mas quando eu caí... Quando aconteceu comigo, a função que eu queria que a cerveja tivesse. Exato. Você viu o mecanismo que você idealizou na prática. Exatamente. E distraído mesmo, eu não tô falando isso Legal, cara. como forma de venda, não. Tipo, é real, eu tava com os amigos, tava lançando ela e tal, tudo mais. E quando eu vi, eu falei, cara, já acabou, cara. E vai. Então, isso é muito bacana quando você consegue juntar tudo. Por isso que eu falo que é muito importante mesmo. Você ter essa visão maior e quebrar esse medo, porque é normal. Sim. A gente fica com aquele medo, Sim. tipo assim, pô, não tô pronto, não sei se eu consigo. Sim. E, cara, não vou mentir, eu ficava muito com o pé atrás, muito mesmo, porque não importa, tipo, quem te conhece e dá os elogios e fala e tudo, fica ali aquela insegurança, claro. né? Mas depois é gostoso, é satisfatório. Assim, hoje em dia, pra mim, eu não faço nem muita questão de que as pessoas saibam que a cerveja é minha. Ok. Tipo assim, claro que é legal e tal, a pessoa vir falar com você, pô, gostei dessa cerveja e tal. Mas o que me dá mais satisfação é eu assistir a pessoa bebendo a minha cerveja e tendo todas as sensações que eu queria que ela tivesse. Ok. Né? Tipo, se sentindo bem, vendo que é uma cerveja fácil de beber e tudo. Isso pra mim eu acho maneiríssimo, assim. Boa. Cara, espetacular. O que eu tenho uma dúvida que é bem bacana com relação a justamente o que as pessoas estão pensando aqui, eu acho. Que é, não, beleza, tá. Vou aprender a fazer cerveja em casa, vou fazer uma boa cerveja, aí depois quero fazer uma cerveja mesmo, essa mesma cerveja para vender. Tá, eu sei fazer cerveja, mas eu não sei vender cerveja, que são coisas completamente distintas. Sim. Você não tem uma fábrica de cerveja grande, né? Você usa fábricas como aqui na Nortada ou outras fábricas para fazer os teus lotes e vender no mercado. Exato. Qual é a tua estratégia de venda dessa cerveja hoje, né? O que você poderia aconselhar ao pessoal que quer justamente dar esse passo, né? Fazer uma boa cerveja em grande escala ou uma escala vendável. Então assim, tipo, faz garrafa, faz barril, faz só barril, distribuidora, como é que funciona essa parte mais distribuição e vendas? Então, se alguém souber a resposta, eu quero também. Porque assim, fazer cerveja é fácil, galera. Vender cerveja... Porque tipo assim, o que acontece é o seguinte, esse é no momento o meu maior desafio. Perfeito, Eu tô justamente nesse ponto. Eu busco, tento levar para a pessoa provar, mas tipo assim, é muito complicado. Primeiro fiz garrafa. Fiz bastante garrafa, levei para os lugares, o pessoal bebia e tal. Já começa a complicação de quase nunca você consegue beber com a pessoa que é responsável. Falando de quê? Restaurante? Bar, tudo. Tipo assim, qualquer ponto. On-trade, tá falando de on-trade, que é restaurante, bar, Oreca. Exato. Já é difícil você conseguir chegar e estar com a pessoa lá, ou a pessoa está disponível a beber com você. Difícil. Enfim, é difícil mesmo. muito. Já tem esse primeiro momento aí que é difícil. Sim. E aí a pessoa às vezes prova e aí fazer ela te retornar, porque aí que está o grande lance, né? O seu produto pode ser bom,
mas isso não quer dizer que as pessoas vão comprar. Tipo, Exato. Bobi, pô, seu produto é bom, então isso aqui é mentira. Se falarem pra você que chegou, vai prever, claro, você tem coisas, e aí entra na questão da estratégia também. Eu, particularmente, não fui atrás de coisas extremamente inusitadas. Né? Estilos que são fora da caixinha, de você fazer uma produção de algo. Isso encanta mais as pessoas, de fato. Isso é mais fácil de você fazer a primeira venda. Né? Da pessoa falar, pô, isso é único, eu quero esse aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem que ver a questão da realidade de que a maioria desses estilos são mais caros e difíceis de serem produzidos. Não são estilos fáceis. Então, tipo assim, o que acontece muito, que aconteceu no Brasil, e aqui eu vejo também, que infelizmente as pessoas fazem a primeira venda e não fazem a segunda. Sim. O produto mais simples não quer dizer que a pessoa vai fazer necessariamente a segunda compra também, mas é mais fácil dela fazer a segunda compra. Porque quando ela compra o seu produto já sabendo que o seu produto é de giro e tem qualidade, que é você fazer as pessoas entenderem que a qualidade não é sinônimo de complexidade. Simplicidade não é sinônimo de falta de qualidade. As pessoas acabam que têm ficam com esse pensamento por conta de toda a história das stand lagers e tudo mais. Sim, da cerveja de massa, sim. Exato. Então a pessoa acaba pensando que, tipo assim, não, para cerveja de cebola tem que ser super complexa e tudo mais. Sim. Tanto que, cara, o cara começa a falar que botou quase uma lista de supermercados dentro da cerveja e a galera compra, tipo, não, com certeza. Tá, legal, beleza. Você colocou essa lista aí. Aí você vai vender cerveja a quanto, velho? Exato, a quanto. Se faz sentido também, porque, tipo, um outro mito que colocaram, que você tem os Estados Unidos, uma certa altura, que faz isso muito, no Brasil também. Depois que é enfiar 300 mil lúpulos dentro da cerveja. 10 lúpulos. E não tá de sacanagem, 10 lúpulos. Sim. Não faz sentido nenhum, cara. Você tá rasgando dinheiro. E se algum sommelier falar pra tu que tá sentindo os 10 lúpulos, é mentira, porque não vai sentir. Você não vai sentir os 10. Ah, cara, não. Até tem alguns lúpulos que têm perfis muito próximos. Exato. É isso. Então, tipo assim, aquilo ali é só marketing. É marketing, O cara joga um valor lá em cima, porque é óbvio que ele botou 10 lúpulos ali dentro. Ficou cara a cerveja. Exato. Não tem jeito. Então, tipo, e no fim das contas ela não apresenta muita coisa, né? Porque como o Meirelles acabou de falar, você tem muitos lúpulos, principalmente o que a galera gosta de usar, né? Os americanos e tal, que vão ter perfis sensoriais muito próximos. Então você vai ter ali uma coisa, o tropical, o outro puxa pro abacaxi. Pô, será que abacate ia ser bom. Abacaxi, o tropical, porque esse é mais pêssego. No final das contas, tudo misturado ali, você já não tá sentindo mais nada. É isso. E pronto. Então, tipo assim, você tem que prestar muita atenção no que você quer fazer, como você vai fazer. Eu acho muito incrível criar paradas complexas e criar uma parada que faça sentido. Pra mim tem que fazer sentido, tudo tem que conversar. Mas esses são estilos que te facilitam na primeira entrada, no geral, porque é diferente. Do pessoal de nicho, né? Exato. Importante salientar. Ele tá falando de estilos complexos, facilitam em casas que são especializadas em cerveja artesanal. O Beer Geek, né, como a gente fala. Beer Geek, exato. Que é o cara que vai ali, mas o que fica no Antep. Eu não sou contra o Antep, mas eu não gosto da prática do bebedor de Antep de... Não pode falar da marca, isso não? Não, pode, não. Eu achei engraçado. Tu falou assim, não, que fica ali no Antep, aí automaticamente... Não é que eu não seja, tipo, contra o Antep, mas, tipo... É porque, cara, tipo assim, levemente. o que me incomoda, na verdade, é o consumidor que não repete cerveja porque ele já bebeu na Antep, entendeu? O cara já bebeu, tipo assim, já bebi essa e tal, isso aqui eu não vou beber mais. Eu falo, cara, não faz sentido nenhum, porque se tu gosta da cervejaria, na minha cabeça, você tem que apoiar, né, dar suporte àquela cervejaria. Você compra e tal. Por isso que aí entram, aproveitar esse gancho, né, pra voltar, pra não devagar muito. Se deixar, eu vou falando. Eu já acabei a cerveja, vou pegar outra garrafa. Mas, tipo assim, eu gosto de ir para as coisas mais simples. Legal, sim. Justamente porque eu quero também que as pessoas entendam que, tipo, é por ali que você dá o suporte à cervejaria. É comprando aqueles estilos que você consegue beber todo dia, que você pode chegar lá... não estou incentivando que você beba todo dia, tá? Mas se você quiser beber todo dia, é um estilo que é tranquilo, é acessível, ele é fácil de beber, não é tão invasivo.
Geralmente os valores vão ser mais em conta. Perfeito. Então eu gosto de apostar mais para esse lado. Então você tem a dificuldade das pessoas te abrirem as portas, porque fica achando, só mais uma. É só mais uma session, só mais, tipo, não tem nada demais, então tal. Mas quando você abre as portas e a galera vê que o seu produto é bom e ele, enfim, ele faz sentido com aquilo que ele se diz, né, que ele se apresenta, você tem mais facilidade de fazer as outras vendas. Não é 100% de garantia, como é óbvio, nada na vida é só a morte, mas você vai conseguir ali que a pessoa compre de novo, porque ela sabe que o seu produto gira, sabe que gosta, principalmente se você for atrás de pontos que não é tão geek, você vão ter essas questões, você vai ter pontos que são pontos geeks e não adianta, você não vai conseguir entrar, porque o cara quer esse público e para ele funciona, para ele faz sentido. Perfeito. E tal. Então é você traçar bem o público que você quer. Perfeito. Mas assim, mesmo assim não são flores, é difícil, é um mercado, aqui em Portugal principalmente, é um mercado muito pequeno, a grande maioria dos portugueses ainda está tentando perceber as diferenças, então você ainda tem, como foi no Brasil, que é igual, e isso para deixar claro que não é um demérito, que o público não tem obrigação de saber, quem tem obrigação de explicar é a gente que vende. Sim. É a gente que está ali fazendo serviço. Totalmente. Se o público não está entendendo é porque a gente está fazendo errado. Perfeito. Sim. E acaba que o público aqui em Portugal, ele ainda não conhece direito os estilos. Aí como no Brasil você tinha pessoas que achavam que a IPA era de uma forma e que achavam que era de outra e tal. E você vai ter marcas que vão fazer um produto e vão enfiar ali. O pessoal adora usar IPA como exemplo, porque IPA sempre vende, né? Então o pessoal quer fazer tudo IPA, tudo é IPA. Só que você bebe umas IPAs e você fala, cara, isso aqui não tá... Mas eu posso te falar que eu acabei de estar num evento 4 dias para pessoas de uma maneira geral e, cara, tinha uma Lager, uma Pilsner... Eu gostei tipo, de Pilsner. pessoas, na maneira geral. Não era para bichos, não é? Mas eu entendi o que você quis dizer. Não era um evento de beer geek, não era um evento de cerveja, era um evento tipo, tinha um DJ, tinha food truck e tinha cerveja da Nortada. E aí tinha a nossa Lager, a IPA e uma cerveja que é a Maria Joana, que é uma cerveja com terpeno de cannabis. Que não tem THC nem CBD, é só uma cerveja com aroma da cannabis. E cara, assim, 85% das minhas vendas foram Lager. Sim. Entendeu? Então assim, as pessoas têm que ter em mente que as pessoas ainda preferem aquilo que elas já estão acostumadas com relação à cerveja. Sim. Então, eu acho que isso é bem interessante porque você juntou as duas coisas de uma só na Red Session IPA. Sim. Porque você tentou pegar um estilo que é meio hypado, que é a IPA, mas colocou um lúpulo, um malte mais caramelizado para dar uma diferenciada. Exato. Porque já chama atenção pela cor. Exato. E tudo, e fica instagramável. Hoje em dia tem rede social, a gente tem que pensar em marketing digital pra caramba. Exatamente. Pra caramba, e uma coisa que eu vou abrir um parênteses aqui, colocando minha opinião pessoal. Se eu fosse, não tô falando o que eu vou fazer, hein? Mas se eu fosse em algum momento da minha vida criar uma cerveja pra vender, cara, eu investiria boa parte do dinheiro que eu tenho, enfim, pensando na estratégia de marketing, como é que eu vou vender essa cerveja, entendeu? Juntamente com a receita dela, né? Como é que a característica, a morfologia dela, a cor, o aroma, os sabores, o teor alcoólico, tudo isso, mas também como é que eu vou comunicar isso para as pessoas. De uma forma fácil, de uma forma apelativa, tem que ser apelativo, você tem que, sabe, abrir o dog, né? Todo mundo fala abrir o dog. Por quê? Veio lá aquela atitude punk, pé na porta, soco na cara. Você tem que ser apelativo. Entendeu? As pessoas hoje em dia, elas compram com os olhos antes de provar algo. Ela prova com os olhos, isso depois aí. Ela vai botar na boca, depois ela vai sentir aroma, tudo. Então, gaste o cervejeiro caseiro. Se você quer ir para entrar nessa selva de realmente botar cerveja no mercado, se você não é bom em marketing, cara, junte sócio, contrata, sei lá, uma galera que é boa em marketing, velho. Sim. De design, de marketing digital, de pensar em brand, no nome, tudo. Tudo tem que fazer uma conversa, tem que fazer uma história. Então, cara, eu, particularmente, com certeza, pensaria muito nisso. Porque estilo de cerveja, eu posso pegar dados, posso pegar o que vende mais, o que vende menos.
E, tipo, sendo cervejeiro e fazendo cerveja, sendo sommelier de cervejas, eu faço uma receita de uma certa forma fácil. Agora, vender Faz. Que é a parada, né? Sim. Então, é isso. Então, agora com a TYR, com a Rúnica, você tem a TYR, que é uma Red Session IPA. Isso. Agora você tem uma Blonde, né? É, a Souilo, que é uma blondezinha bem levinha. Eu fiz a blonde mais por essa questão de, tipo, aquela pessoa que não quer... Eu tenho uma receita de uma Pilsen, que eu sou louco pra querer fazer ela, mas ainda não é o momento, infelizmente. Mas tá ali guardadinha, vai vir em algum momento. Boa. Mas eu fiz a blonde para poder suprir essa lacuna ali de ter uma coisa que conversa um pouco melhor e também é fácil, a pessoa olha ali e fala, blonde, ela já reconhece melhor e tal. Como clara, né? Exato. Porque o vermelho pode ter alguma barreirazinha ali. Sim, tem aquela só galera por que ser olha, vermelho. exato, chama muita atenção, é bonito e tudo mais, Sim. mas pronto. Tem aquela opção mais tradicional. Exatamente, tem a opção mais tradicional e Perfeito. aí eu fiz e tem a receita que ainda não foi produzida, que foi que você pôde provar em primeira mão, Sei. que é a Sour. A Sour também foi um tiro só, aquele ali que você provou. Tá, mas a TYR e a Souilo Sim. são duas cervejas que estão conversando com essa temática nórdica. Exato, elas são todas, a representação de todas as minhas cervejas vão ter a ligação com a mitologia nórdica. A princípio eu estou fazendo em cima das runas, né? Então pelo menos as principais, não necessariamente, por exemplo, pode ser que alguma dessas não venha mais a ser produzida, eu mude para outra e tal, mas a linha que eu quero ter como a minha linha principal vão ser as runas. Não todas as runas, são 24 runas, eu não vou fazer 24 principais, mas todas estão brincando em cima das runas, por isso o nome de Rúnica, né? Bota o Pikachu aí, ok. Boa. Tá vendo? Olha a história aí, pessoal. Exato, tem tudo isso. Eu quero conversar. Olha a história. O que o Meirelles falou é muito Legal. verdade da questão do marketing, né? Isso é o ponto que eu estou olhando agora. A princípio, sou eu quem faço as minhas redes sociais, bem fraquinho, confesso. Mas o que tem me incomodado agora é justamente o fato de eu não estar conseguindo, no momento, focar do jeito que eu gostaria no marketing. Porque o que você falou é muito verdade. Isso é primordial. Você tem que botar, porque a gente está ali, Instagram o tempo todo. As pessoas têm que estar vendo. E tem que ser apelativo sim, não é essa coisa, não você ali, tipo, meio underground. Não, cara, esquece. A não ser que você já tenha grana. E aí você tá a fim de fazer, aí você faz o que você quiser. Mas se o seu objetivo é que o seu negócio, né, ande e as pessoas vejam e tenham interesse, porque é isso, tipo, você imagina, você leva o produto, a pessoa prova o seu produto, a pessoa gosta do seu produto chega na torneira do bar dela, vende muito bem, tem bons feedbacks, mas aí vai botar outro, e talvez um dia ele volte na sua, e tipo, tudo bem, ele não tá errado, o negócio dele, ele quer ter giro, quer trazer marcas diferentes o tempo todo. Perfeito. Então ele não quer estar ali o tempo todo, tipo, hoje estou com a Rúnica, depois estou com a Rúnica, entendeu? Não é o objetivo do cara. Então você não tem que, na minha opinião, não sou dono da verdade nenhuma, mas tipo assim, melhor do que você ficar ali levando garrafa e fazendo o cara provar, é você fazer a tua imagem, somente nesse meio digital, ganhar forças, que a galera, e aí você faz meio que o movimento às vezes até o contrário, né? O cara vem te procurar e fala, pô, eu quero tanta cerveja, irmão. Tô vendo ali, tô vendo que a galera tá gostando e tal, tudo mais, então eu quero tanta cerveja aqui no meu bar. O cara bota, gostou, vem, e aí você vai ter aqueles clientes que vão pedir uma vez e não vão pedir mais, por qualquer motivo que seja, ou o cara não gostou do seu produto, ou a ideia dele é que o produto fique girando, mas você vai ter aqueles outros que vão ficar pedindo regularmente, né? E você não está dependendo deles, porque você já está fazendo um trabalho de marketing ali que está te deixando sólido no meio digital, né? Que eu acho que é vital. E esse, no momento, é o meu calcanhar de Aquiles. Sim, por isso que eu até coloquei especificamente isso, porque eu sei que é uma parte que a gente que é amante de cerveja fica focado no produto, mas esquece das meios de venda e tudo mais. Eu não sei fazer direito, tipo, eu tenho que confessar, eu sou péssimo com o Instagram. É isso, então, tem que ter o marqueteiro, tu tem que ter o Steve Jobs e tem que ter o Wozniak lá, um que era o técnico, o outro era o que vendia. Cara, tipo assim, eu sou muito bom com venda, assim, de frente, com cliente.
né? Eu vou atrás do que a pessoa gosta, que aí entra a parte do sommelier, né? Que a gente vai ali, tenta entender o paladar da pessoa e tal, não sei o quê, e vender e fazer, contar história. Eu sou muito bom para falar sobre e tal. Mas usar o Instagram, tipo, não conversa direito. E a gente tava conversando também com a minha colega, com a Nicole aqui da Nortada, que, por exemplo, de inteligência artificial, cara, assim, a gente tem que, senão, a gente tem que acompanhar a sociedade, a humanidade e os avanços tecnológicos, né? Senão a gente estava ainda, por exemplo, fazendo carta com pena e tinta, assim, colocando coisa... Sim. Entendeu? A gente tem que estar sempre ali atualizando. E se a gente não tem, falando de produto e tal, se a gente não tem afeição a marketing, cara, você não é um super-homem, você não precisa ser, teoricamente, né? Você não precisa ser supra-sumo do marketing, supra-sumo da produção, supra-sumo de tudo. Se você gosta, ama e fica feliz só fazendo a cerveja, cara, tente outra pessoa que faça, cara, mas faça. Mas tenha na tua mente que é necessário, não fica com essa... Exato. Entendeu? Essa empáfia, talvez, né? Que a pessoa fala, não, eu vou fazer do meu jeito e tal, aí faz uma logo feia pra caramba, não vende nada e fica, pô, minha cerveja é boazona, não vende nada. Pô, a tua logo é feia, cara, por exemplo. Exato, tá não chama atenção. Não chama atenção, tu não tem estratégia de marketing, então, assim, é importante, né? Não tem jeito. Isso é verdade, com certeza. Mestre. Meu querido. Cara... Podia ficar mais, sei lá, um bom tempo, cara. Mas olha, muito obrigado pela tua participação. Acho que foi muito produtiva. Tem muitos insights aqui pra gente fazer. Acho que o pessoal vai gostar bastante. E é isso, cara. Deixa teu comunicado final aí. Fala aí um pouco mais da cerveja ou do bar, enfim. Fica à vontade aí. Fala manda o teu papo, bro. Mandar o papo. Manda o teu papo. Mas, primeiro, de novo, agradecer o convite. Eu também, por mim, ficava aqui... horas, a gente fica, né? Quando a gente senta pra conversar, fica rindo, vai falando. E é bom porque fluiu bem, também gostei muito da troca. Legal. E é isso, tipo, eu convido vocês a conhecerem a minha marca, né? Que a gente já falou aqui. Infelizmente eu não tô só tenho a camisa, é um problema. Deveria ter um bonezinho, deveria ter mais coisas. Exatamente, é a questão do marketing, que a gente tá falando aqui agora. Legal. A garrafinha, mas enfim. Legal. Mas convido vocês a conhecer a Rúnica. Não é única, é rúnica. É com R. É um R. Rúnica. Se ela vai ser única ou não na sua vida, aí você decide, mas é rúnica. Mas E é isso, a gente está nessa luta, eu estou com esses 2 produtos agora no momento, tenho o terceiro produto que é a minha Sour, que eu quero conseguir introduzir. Tá boa demais. Espetacular. Tá espetacular. Tá bem legal. Muito fresca, muito pro verão, então. Tá exatamente. Pensando nessa coisa de beber, pouco álcool que a gente estava falando. É isso aí. Mas fica aí todos os conselhos que a gente falou de como é que é esse percurso mesmo de você passar da panela para ter uma marca no mercado. Eu não gosto de romantizar as coisas, mas, cara, é a frase que os meus pais me falaram, não é? Quando eu fui largar a faculdade para trabalhar com cerveja. Eles falaram assim para mim: é o que você quer fazer? Então faça, mas faz valer a pena. E é isso. Então, quer fazer? Se joga, mas faz valer a pena, vai atrás. Não vou romantizar, mas faz o negócio andar. Boa. E com esse discurso motivacional bonito de final, agradeço mais uma vez. Obrigado, meu brother. Irmão, tamo Cara, junto. foi um Obrigado. prazer. Valeu. E agora é aquele momento que a gente faz assim uma carinha como se fosse uma foto, só para colocar na thumbnail. Ah, ok. Tá então bom. A gente fica assim, ó. Vou botar água.